Esse império cresceu em escala jamais igualada. Misterioso, violento ao extremo e incrivelmente inventivo. O único império que sobreviveu 4 milênios. China. Os imperadores mobilizavam exércitos de camponeses para executar obras de engenharia sem paralelo em nossa história. A tumba dourada com rios de mercúrio. It's hard to believe that something like that could be purely the product of human labor. O mais longo canal do mundo e a frota naval mais potente que jamais existira. Mas nada se comparava ao monumento que mudaria a face da Terra, a Grande Muralha da China. This is the biggest project management in history. Entretanto, dinastia após dinastia, consumidas pela vaidade e cobiça, eram depostas pelo povo revoltado, e a opressão virava a destruição. Construindo um império. China. At the dawn of civilization, the Chinese were there, and they are still here. Hello, I'm Peter Weller. When the Egyptians were building their pyramids, the Chinese already had sumptuous palaces for their kings. When Rome was planning its soaring aqueduct that would bathe its citizens and quench their thirst, the Chinese were redirecting an entire river by blowing up a mountain before gunpowder and building a dam that would irrigate thousands and thousands of acres of land and launch a population explosion the world had never seen. Há 4 milênios, a civilização chinesa cresceu e espalhou-se por vasta área, 1/3 maior que a dos Estados Unidos. Mas durante séculos a China viveu um caos. Os reinos separados lutavam pelo poder supremo. Guerras e conflitos devastavam o território. China was, as we think of it today, more or less, was made up of a number of states, all of which were fighting with one another for supremacy. The period was called the Warring States. No século III a.C., um reino emergiu como o mais poderoso e o mais impiedoso. Uma província, lar de pessoas hostis e belicosas. Eram ambiciosos, fechados e determinados a conquistar e a unir os 7 reinos. Eram chamados de Qin. Eles unificaram o vasto território, criando um império como o mundo jamais vira até então. O reino Qin prosperou em uma região fértil e plana, com acesso a rotas comerciais, como a famosa Rota da Seda, que o ligava aos mais longínquos recantos do mundo. Com o tempo, os Qin desenvolveram 2 vantagens militares sobre os rivais. Aprendendo de nômades e bárbaros, eles se aperfeiçoaram na equitação. Ao mesmo tempo, criaram nova estratégia de guerra. Até então, as batalhas eram disputadas por pequenos grupos de nobres em carruagens. Mas a recente descoberta do metal forjado levou à produção em massa de armas e ao surgimento de um novo tipo de guerreiro, o infante, o soldado a pé. It was a time when the use of iron became much more widespread. So just at the same time as infantry armies, which tended to be much larger, came in, so it was possible to make more weapons. Com essa novidade tática, o povo Qin lançou uma ofensiva para conquistar a China toda. À medida que os rivais caíam, os Qin encararam um novo desafio. Como conseguir alimentação suficiente para esse enorme exército? A responsabilidade recaiu sobre um único homem. Seu nome era Li Bin, oficial do exército Qin e um dos maiores engenheiros de todos os tempos. Sob suas ordens, os chineses construíram uma obra-prima da engenharia. Havia séculos que o rio Min atormentava o povo chinês, provocando secas de inverno e inundações de verão.
Agora, Li Bin estava resolvido a domar as águas revoltas. O plano era construir uma barragem que criasse um novo curso de água. Um canal que controlasse as inundações e fornecesse água suficiente para a necessária produção de alimentos. Mas havia um enorme obstáculo: o Monte Qinshen, que barrava o caminho de seu canal. Não havia como mover o monte. A solução foi abrir um caminho através dele para o novo canal. Como era muito antes da invenção da pólvora, seriam necessárias décadas para abrir caminho através da montanha, só com o auxílio de martelos e cunhas. Os Qin queriam resultados imediatos e exigiram de Li Bin uma solução. O jovem oficial utilizou-se então das forças da natureza. Primeiro, mandou esquentar a rocha com fogueiras estrategicamente dispostas e, em seguida, jogou água fria. A rocha se fragmentava, facilitando em muito o trabalho da abertura. 8 anos depois, Li Bin conseguiu abrir um caminho através da montanha. Agora, teria de construir a enorme barragem que desviaria as águas do rio Min para o canal aberto. Milhares de trabalhadores foram convocados, os quais ergueram a barragem apenas com pás e muito músculo. O engenhoso Li Bin projetou uma barragem que podia regular a força das águas de acordo com a estação. No verão, mais água seria desviada para o canal para prevenir inundações nas margens. No inverno, maior quantidade de água ficaria no rio, a fim de evitar a seca. Com a irrigação de vasta faixa de terra do território Qin, a região atraiu uma multidão de agricultores. Os militares tinham uma nova base para lançar ataques ao território inimigo. O Estado Qin começava a galgar os degraus do poder. And he used the wealth created by agriculture and the power created by the military to unite all of China. Em 247 a.C., essa tarefa ficou com o novo imperador Qin, um menino de 13 anos chamado Yingzheng. Ele assumira o trono tendo a mãe como regente viúva. Mas o menino vivia em um palácio fervilhante de inimigos que já conspiravam para destroná-lo e preparavam suas espadas. No alto da lista daqueles que queriam matá-lo, achava-se a própria mãe. A viúva agora tinha um amante e 2 filhos que ela queria ver no trono. Aos 22 anos, Yingzheng descobriu a trama e se enfureceu. Exilou a mãe e mandou matar os meio-irmãos, bem como o amante da viúva. Seu poder agora era absoluto. Com o trono assegurado, Yingzheng ordenou ao exército que terminasse a unificação da China. Mas havia um inimigo que ainda resistia. Era o reino de Chu. Em 238 a.C., os Qin lançaram-se em uma guerra épica e sangrenta com os Chu. Essa luta prosseguiu encarniçada por 15 anos. Finalmente, em 223 a.C., os Chu também ergueram a bandeira branca. O último grande obstáculo à supremacia Qin fora esmagado. The Qin supremacy over the Chu is they were able to organize their armies in a much more efficient way than had been done before. O sonho do Império Único fora realizado. A China estava unificada e em paz. O legítimo imperador agora precisava de um nome real. E tornou-se conhecido em toda a China e no mundo inteiro simplesmente como Shi Huangdi, o primeiro imperador. Shi Huangdi declarou que sua dinastia duraria 10.000 gerações. Foi em seu reinado que a China executou o talvez mais espetacular projeto de construção de todos os tempos, uma muralha que maravilharia o mundo até hoje.
Mas os Qin pagariam caro pela grande ambição do imperador, suportando a ira de chefes cruéis e derramando o sangue do próprio povo. 220 a.C. O primeiro imperador da China, o guerreiro Shi Huangdi, foi inspecionar o novo império. Pela primeira vez, a China encontrava-se unificada e pacificada, e ele tencionava mantê-la assim, com o mais ambicioso projeto de engenharia jamais concebido, a Grande Muralha da China. Well, the Great Wall was a linking up of walls that had existed previously. A number of states in the north of China had built walls partly to defend against one another, but more importantly to defend their northern frontier. Até hoje ela permanece insuperável, mesmo pela moderna engenharia. Uma barreira inconquistável que isolava o Império Chinês do resto do mundo. Ao longo da fronteira, a muralha se estenderia por milhares de quilômetros. This is Chongcheng. In Mandarin, it means long wall. And believe me, covering more turf than the continental United States is wide, and including all of its spurs that go off into no place, it's 6,000 miles. And man, that's long. Shi Huangdi, China's first emperor, started building it 2,000 years ago. It was worked on right up until the 17th century. But the original wall didn't look like this. It was kind of a mud brick affair, but it presented an interesting engineering challenge nonetheless, because it had to go all the way from the sea in the east to the Gobi Desert in the west, just to keep the northern nomads like the Mongols out and the Chinese people in. If it took the audacity of emperors to dream great, it took the relentless drive of the Chinese labor force to build great, but not without a price. Their capacity to endure hardship was unimaginable. Men, women, and children worked with their hands on this wall, and if you complained or tried to run away, you were killed. Disease was constant, injury was commonplace. Dressed only in rags, these people suffered bitter cold, bitter hunger, bitter exhaustion. Records say that at the height of production on this wall, close to 1/5 of China's entire labor force, 1 million people were working here, and 1/4 of those people died. And if you died here, usually you were buried here, in the wall, giving rise to its other nickname among some, the Long Graveyard. Milhões de pessoas quebraram o braço, a perna ou a espinha nessa obra. There is very moving poetry, mostly written by wives and mothers, about young boys going off and working on the Great Wall Project, not having food, dying in the cold winters, and never returning home. Mas a força braçal não era suficiente. Diferentes regiões tinham solos diferentes e materiais variados de construção. Onde fosse possível, os muros existentes eram reaproveitados, mas a maior parte foi erguida do zero. Os construtores inventaram um sistema que utilizava o único material que jamais faltava. The tamped earth method is what in Chinese is called a hangtu. What this means is that you build a wooden frame to enclose the wall, and you start low with, say, 2 boards parallel, and then you pour some gravel and some sticks and some clay, and then you use the end of a log to beat it and pound it until it's very, very compact. And then you put another layer in, and you keep doing that, and then you put other boards on the outside to hold it in place, and you keep going up until you reach the height that you want. Depois de seco, a estrutura era removida, deixando uma verdadeira laje de terra socada, reforçada por bambus, tal como o ferro reforça o moderno concreto. O lado sul, dando para a China, era defendido por um simples parapeito, enquanto a face norte, que dava para fora, era denteado. Havia uma guarita a cada 700, no máximo 1000 metros. Um caminho calçado corria no alto da muralha para soldados e carroças. Era uma rota eficiente de comunicação para os vigias das guaritas. Mas, como obra de estratégia militar, a muralha funcionava apenas parcialmente. A wall exists to be defended, but in the long run the wall was not very defensible. Nomads could break through it or go around it.
bribe their way through it. Mas a Grande Muralha não foi projetada só para afastar os bárbaros. Era também uma linha simbólica, encerrando e isolando os chineses. The Great Wall, in a sense, is a